Pedro II foi o último monarca do Império do Brasil. Reinando por 58 anos, foi vítima de um golpe liderado pelo seu amigo pessoal que levou à República Brasileira. Durante o período do seu reinado, o Brasil vivenciou um enorme progresso e a sua popularidade entre o povo se manteve mesmo com seu exílio após sua deposição. Todos gostavam do imperador, não do império. Mas o que fez Pedro ser tão popular? Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Rafael, Gonzaga... Foi o único filho legítimo do sexo masculino de Dom Pedro I e Maria Leopoldina a sobreviver à infância. Mas sua mãe morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. 2 anos depois, seu pai se casa com Amélia de Leuchtenberg, e Pedro cria uma relação de grande afeto com a sua madrasta e sua meia-irmã até a morte das duas. Após Dom Pedro I abdicar do trono brasileiro e declarar uma guerra civil em Portugal para recuperar o trono de sua filha mais velha, logo em seguida morre de tuberculose em 1834. Dom Pedro II, com apenas 6 anos de idade, órfão de pai e mãe, se torna imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. A mando do seu pai, Pedro II teve 3 responsáveis pela sua educação: José Bonifácio, Mariana Carlota, que ele considerava como mãe. Quando bebê, Pedro a chamava de Dadama, por não saber falar corretamente dama. E ele continuou chamando assim até adulto, como uma forma de demonstração de afeto. Ao lado do jovem imperador também estava Rafael, um veterano negro da Guerra da Cisplatina, no qual Pedro I confiava fielmente. E antes de partir, pediu a Rafael que ficasse de olho no seu filho. O homem esteve próximo a Pedro II até a sua morte, cumprindo o pedido do seu amigo e antigo imperador. A rotina do mais novo imperador não era para qualquer um. Às 7 da manhã ele começava a estudar e só parava às 10 da noite, quando ia dormir. Além de preparado para ser um novo imperador, sua rotina de estudo se voltava para formar valores dignos e apagar toda a vergonha que seu pai causou ao império com suas inúmeras amantes e seus vários filhos com elas. O garoto teve uma infância solitária e infeliz. Isso fez com que ele desenvolvesse uma timidez e uma enorme carência. Enquanto o imperador não atingia a maioridade, uma regência foi criada. Nesse período, tiveram várias rebeliões que você já deve ter ouvido falar na aula de história. Isso fez com que houvesse o golpe da maioridade, quando Pedro foi declarado maior de idade aos 15 anos, sendo coroado em 1841. O fim da regência estabilizou o governo. Pedro era dedicado ao seu trabalho e impressionava seus súditos com a sua autoconfiança. Em 1843, ele se casa por procuração com a princesa Teresa Cristina, uma bela jovem, segundo a pintura que lhe entregaram. Mas, quando ele viu-a pessoalmente, não foi bem assim. Pedro II se decepcionou com a beleza da mulher que estava casado. Teresa Cristina era baixa, um pouco acima do peso, e apesar de não ser feia, não era bonita como a pintura. Pedro II ainda era um garoto, e com a sua imaturidade ficou tão chocado que precisou se sentar. Naquela noite, Pedro II chorou sem parar e gritava: "Eles me enganaram, da dama." Em 1846, Pedro já não era mais uma criança assustada. Suas fraquezas foram embora e deixaram caminho a um governante imparcial, paciente, sensato e cortês. Com a Guerra da Prata, o imperador aumentou o prestígio da nação, sendo considerado pela Europa um país personificador de ideais liberais. O casamento de Pedro começou drasticamente.
mas com maturidade nasceram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os meninos acabaram morrendo e o imperador ficou preocupado com o futuro do império, já que ele não acreditava que a princesa Isabel poderia prosperar no trono, apesar de receber uma educação exemplar. Em 1850, começaram a aparecer relatos sobre as suas amantes, mas ele sempre manteve a discrição, com medo da sombra que carregava das escapadas e casos do seu pai. A mais famosa e duradoura dessas relações foi com a mulher chamada Luísa Margarida, a Condessa de Barral. Ela, que seria escolhida para cuidar da educação das princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina. Durante toda a sua vida, o imperador acreditava que um dia poderia encontrar sua alma gêmea, que havia sido roubada quando teve a obrigação de se casar com uma princesa. Pedro mostrava 2 personalidades, o Pedro I, imperador, e o Pedro de Alcântara, que achava o cargo imperial um saco. Ele gostava muito de ler desde cedo, e assim encontrava refúgio para sua vida que era muito infeliz. Com uma rotina intensa de estudos, Dom Pedro era o que hoje diríamos nerd. Gostava de diversas áreas, incluindo antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia e tecnologia. Além de que se dedicou a vida aos estudos de novas línguas, como latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, provençal e tupi. Foi o primeiro brasileiro fotógrafo, adquirindo uma câmera em 1840, e criou um laboratório fotográfico em São Cristóvão, outro de química e física, e um observatório astronômico no Paço. O conhecimento do imperador surpreendeu Friedrich Nietzsche quando ambos se conheceram. Pedro II trocou cartas com cientistas, filósofos e outros intelectuais que muitos se tornaram amigos, incluindo Louis Pasteur e Alexander Graham Bell. O imperador considerava a educação como de maior importância na nação. Se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar jovens mentes e preparar o homem de amanhã. Seus esforços foram reconhecidos tanto no Brasil como no exterior. Charles Darwin falou dele. O imperador fez tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o maior e completo respeito. Em dezembro de 1864, o ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, invadiu uma província brasileira do Mato Grosso. Atualmente é o Mato Grosso do Sul. E 4 meses depois invadiram o território argentino, numa tentativa de invasão à província brasileira do Rio Grande do Sul. Isso acabou resultando na Guerra do Paraguai, que foi travada pelo Paraguai, e a Tríplice Aliança formada pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Com a incapacidade e incompetência dos chefes militares do Rio Grande do Sul a resistir a um combate do exército paraguaio, Pedro decidiu ir à frente da batalha pessoalmente. O gabinete e a Assembleia Geral recusaram o pedido do imperador de ir à guerra. Após receber a recusa também do Conselho do Estado, Pedro fez um pronunciamento. Se os políticos podem impedir que siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da pátria. Os brasileiros que se voluntariaram para a guerra eram conhecidos como voluntários da pátria, e o monarca foi chamado pelo povo de voluntário da pátria número 1. Em 1866, o imperador vai para a guerra. A sua dedicação resulta na morte de Solano Lopes, que morreu em batalha no dia 1º de março de 1870, com o fim do conflito bélico. Mais de 50 mil soldados brasileiros morreram, e os custos da guerra foram equivalentes a 11 vezes a receita anual do governo. No entanto, o país se encontrava tão próspero que conseguiu pagar todos os custos em apenas 10 anos. O conflito foi um estímulo para a produção e crescimento econômico nacional, e a década que se seguiu foram bons tempos para o Brasil. A popularidade do imperador era maior do que nunca.
A reputação internacional do Brasil aumentou muito graças à sua estabilidade política e o seu potencial de investimento. O Império era visto como uma nação moderna e progressiva, diferente das Américas, com a única exceção dos Estados Unidos. A economia começou a crescer e a imigração aumentou. Estradas de ferro, navegação e outros projetos de modernização foram adotados. Anos mais tarde, Pedro viajou para a Europa, se encontrou com sua velha madrasta e em seu diário escreveu: "Eu chorei de felicidade e também de dor por ver minha mãe tão afetuosa comigo, mas também por tê-la visto tão idosa e doente." Ele visitou a Espanha, Grã-Bretanha, Bélgica, Alemanha, Áustria, Egito, Grécia, Suíça e França. Viajava com o nome de Pedro Alcântara, não Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Pedia para ser tratado informalmente. Ele já era muito popular na Europa e aumentou ainda mais quando chegaram as notícias sobre a sua aprovação da Lei do Ventre Livre. Em 1876, Pedro viajou de novo. E dessa vez ele foi para os Estados Unidos. Lá aconteceu a primeira exposição universal nos Estados Unidos, em comemoração ao centenário da assinatura da Declaração de Independência. Nessa exposição tinha algumas invenções que foram apresentadas para o público pela primeira vez. Lá estava Alexander Graham Bell, que apresentava a sua invenção para o mundo: o telefone. Mas ninguém estava nem aí para ele. Ele estava abandonado lá no cantinho, ninguém sequer prestava atenção na invenção dele. Ninguém menos Pedro, que quando viu aquilo ficou impressionado e logo pediu para testar. Numa sala separada de Alexander, Pedro colocou o aparelho no ouvido e ouviu a voz do colega. Ele não se aguentou e teve que gritar: "Meu Deus, isso fala!" Completamente admirado com aquela engenhoca, fez questão de que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo a possuir um telefone. Esse fato é realmente muito engraçado, porque se não fosse Dom Pedro II, quem sabe o que teria acontecido com o telefone totalmente esquecido naquela exposição. O imperador não tinha mais interesse em segurar o trono para a próxima geração, já que ele não tinha tanta fé assim na filha governando no seu lugar. E agora, ele já não tinha nenhum interesse em continuar no trono também. Logo após a abolição, foi como uma bola de neve para a queda do império. Você quer saber disso? Tem vídeo na descrição. Depois da declaração da República, Pedro foi exilado com a sua família e nunca mais retornou ao Brasil. Ele se estabeleceu em Paris nos seus últimos anos, que foram solitários e melancólicos, vivendo em hotéis modestos e com quase nenhum recurso, ajudado financeiramente pelos seus amigos. Ele escrevia em seu diário sobre os sonhos em que lhe era permitido retornar ao Brasil. Após pegar um resfriado, aquilo se evoluiu para uma pneumonia, e Pedro morre no dia 5 de dezembro de 1891. Dizem que suas últimas palavras foram: "Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil." Enquanto preparavam seu corpo, encontraram um pacote lacrado com uma escrita do imperador: "É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria." O pacote tinha terras de todas as províncias brasileiras, que foi colocada dentro do caixão. Isabel queria fazer uma cerimônia discreta, mas aceitou o pedido do governo francês de realizar um funeral de grande porte. No dia seguinte, milhares de personalidades compareceram à cerimônia. 300.000 pessoas assistiram ao evento. No Brasil, houve grande manifestação por parte do povo, apesar do governo brasileiro tentar abafar tudo. Apenas no século XX começou no Brasil um movimento para cancelar o banimento do imperador, que ainda era muito popular entre a população. Os restos mortais de Dom Pedro II foram mandados para o Brasil somente em 1922, em comemoração aos 100 anos da independência.